Oi, amores e amoras! Sejam bem-vindos a mais uma aula de português com a tia Edinha. E hoje nós vamos estudar as orações subordinadas substantivas. Então, gente, quando nós começamos a estudar período, nós vimos que existem períodos compostos por coordenação e compostos por subordinação. E que os períodos compostos por subordinação vão se subdividir em três categorias de orações subordinadas: as subordinadas substantivas, as subordinadas adjetivas e as subordinadas adverbiais. E hoje nós vamos dar uma reforçada nas orações subordinadas substantivas. O nosso livro dá o seguinte conceito: a oração subordinada substantiva complementa o sentido da oração principal, podendo exercer a função sintática de sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, complemento nominal ou aposto. Aprofundando um pouco melhor o nosso estudo, nós vamos ter as seguintes classificações das orações subordinadas substantivas. Oração subordinada substantiva subjetiva é aquela que exerce a função de sujeito da oração principal. Oração subordinada substantiva objetiva direta é aquela que exerce a função de objeto direto da oração principal. Oração subordinada substantiva objetiva indireta é aquela que exerce a função de objeto indireto da oração principal. Oração subordinada substantiva completiva nominal é aquela que exerce a função de complemento nominal da oração principal. Oração subordinada substantiva predicativa é aquela que exerce a função de predicativo do sujeito da oração principal. Oração subordinada substantiva apositiva é aquela que exerce a função de aposto da oração principal. Vocês podem perceber que todas essas funções sintáticas de sujeito, objeto direto e indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito e aposto, em um período simples, vão ser exercidos por um nome, seja ele substantivo ou adjetivo. Porém, quando nós temos um período composto por subordinação e essas funções sintáticas são exercidas não por um nome, mas por uma oração inteira, nós temos essas classificações de oração subordinada substantiva. Ok, agora nós já conhecemos a classificação das orações subordinadas substantivas e já sabemos que elas exercem a função sintática de alguns substantivos na oração. Até aí tudo bem. Porém, algumas pessoas têm dificuldade de diferenciar a classificação de uma oração para outra. Ou seja, têm dificuldade de ler um período e saber se a oração subordinada ali presente vai ser subjetiva, completiva nominal, apositiva, objetiva indireta. Então, não basta apenas saber a classificação e a função sintática para conseguir diferenciar os períodos. Para reconhecer a correta classificação de uma oração subordinada substantiva, existem alguns truques que a tia Edinha vai apresentar para vocês agora. Vamos começar pela oração subordinada substantiva subjetiva. Aqui nós temos um período que diz: é preciso que cheguemos cedo. A primeira coisa que nós vamos fazer é reconhecer que este período é composto por duas orações: uma oração principal e uma oração subordinada substantiva que nós classificamos como subjetiva. Ok? Beleza. Para unir essas duas orações, nós temos um conectivo, que é a conjunção integrante. Agora, nós vamos usar o conhecimento que nós já temos, de acordo com o conceito, sobre a oração subordinada subjetiva. O conceito diz que a oração subordinada substantiva subjetiva exerce a função de sujeito da oração principal. Até aqui tudo bem. Agora, vamos para alguns truques que a gente precisa saber
para reconhecer uma oração subordinada substantiva subjetiva. O primeiro truque é: o verbo da oração principal está na terceira pessoa do singular sempre. E a oração principal não possui sujeito. É isso mesmo, gente. Para que a oração subordinada substantiva subjetiva exerça a função de sujeito da oração principal, é necessário que a oração principal não possua sujeito. E, além disso, que o verbo presente na oração principal esteja na terceira pessoa do singular. Se você notar essas duas características, ausência de sujeito na oração principal e verbo na terceira pessoa do singular, pode classificar sua oração subordinada substantiva como sendo subjetiva. Anotou aí? Agora, vamos conhecer um pouco mais a fundo as características da oração subordinada substantiva objetiva direta. Da mesma forma, nós temos aqui um período composto que diz: Pedro pediu que vocês viessem, onde o período é composto por duas orações, sendo uma a oração principal e a outra a oração subordinada substantiva, que nós classificamos como objetiva direta. Unindo essas duas orações, nós temos o conectivo que tem a função de conjunção integrante. Nós já sabemos pelo conceito que a oração subordinada substantiva objetiva direta exerce a função de objeto direto da oração principal. Agora, então, vamos para os truques, para que a gente possa diferenciar este tipo de oração das demais. Pega o seu bloquinho de nota e anota aí. Primeiro, o verbo que aparece na oração principal é um verbo significativo. No caso deste exemplo, é o verbo pediu. Segunda coisa, faz-se a pergunta o que ao verbo da oração principal. Pedro pediu o que? Que vocês viessem. Então, quando eu faço uma pausa no verbo, que é um verbo significativo, eu vou ter a pergunta o que é uma pergunta característica de um verbo transitivo direto que necessita de complemento, um objeto direto. E quem vai fazer essa função de objeto direto vai ser a nossa oração subordinada substantiva objetiva direta. Ah, um detalhe. Vocês prestaram atenção que a oração principal tem sujeito, que nesse caso é Pedro? De agora em diante, isso vai se repetir em todas as orações, porque a única oração que não tinha sujeito era a subjetiva que a gente viu anteriormente. Então, os truques são: temos um sujeito, o verbo é significativo na oração principal e a esse verbo faz-se a pergunta o que. Anotaram aí? Então vamos para frente. Agora vamos estudar mais minuciosamente a oração subordinada substantiva objetiva indireta. Nós temos o seguinte período: Carlos esqueceu-se de que terça é feriado. Aqui também nós vamos ter duas orações, sendo uma a oração principal, que no caso é Carlos esqueceu-se, e outra a oração subordinada, que nós classificamos como objetiva indireta, que no caso é de que terça é feriado. Unindo as duas orações, mais uma vez nós temos a conjunção integrante que. E a oração subordinada, segundo o conceito, está exercendo a função de objeto indireto da oração principal. Até aqui nós já sabíamos. Agora vamos para alguns truques que nós devemos anotar para saber fazer a diferenciação entre as orações subordinadas substantivas. Primeiro truque: a oração principal possui verbo significativo. Ah, tia Edinha, mas essa característica também era da oração subordinada substantiva objetiva direta. Sim, é verdade. Essa e a característica de que possui sujeito, né? Que nesse caso, o sujeito da oração principal é Carlos.
Mas tem uma coisa que faz a diferença entre a objetiva direta e a objetiva indireta, que é a pergunta que eu vou fazer para o verbo significativo. Nesse caso da objetiva indireta, faz-se uma pergunta preposicionada ao verbo da oração principal, como, por exemplo, fazer a pergunta de quê. Vamos ler a oração principal. Carlos esqueceu-se. Esqueceu-se de quê? Esqueceu-se de que terça é feriado. Uma observação. Não é apenas a pergunta de quê, que é uma pergunta preposicionada. A gente poderia ter a pergunta a que, com que, em que. Então, entenda, pergunta preposicionada é pergunta que inicia com preposição. E a preposição que eu vou usar vai depender da preposição que está introduzindo a minha oração subordinada substantiva, colocada antes do conectivo que é a nossa conjunção integrante. Nessa frase, a preposição que vem antes do que é a preposição de. Então, eu faço a pergunta de que. Se antes desse que viesse a preposição em, por exemplo, eu iria fazer a pergunta em que. E assim por diante. Deu para entender? Então, resumindo, na oração subordinada substantiva objetiva e indireta, eu faço uma pergunta preposicionada a um verbo significativo da oração principal. Anotaram aí? Então vamos adiante. A oração subordinada substantiva predicativa também segue a ordem do que a gente vem estudando. Nós temos um período que vão ser formados por duas orações. No exemplo abaixo nós temos: nossa esperança era que sua ideia desse certo. Onde nossa esperança era é a oração principal, que sua ideia desse certo é a oração subordinada substantiva predicativa e o conectivo que é a conjunção integrante responsável por unir essas duas orações. No conceito inicial, nós aprendemos que a oração subordinada substantiva predicativa exerce a função de predicativo do sujeito. Para quem não lembra, o predicativo do sujeito é a característica do sujeito. Agora, peguem seu bloquinho de notas, porque nós vamos anotar os truques, os pequenos macetes para nós diferenciarmos essa classificação de oração das demais. A primeira regra é: a oração principal possui verbo de ligação. Diferente da oração subordinada objetiva direta e objetiva indireta, que possuíam um verbo significativo, a oração subordinada substantiva predicativa possui na oração principal um verbo de ligação. E ela vai se diferenciar da subjetiva porque ela vai ter sujeito. Se vocês voltarem no exemplo lá da subjetiva, vocês vão ver que ele também possui verbo de ligação. Só que lá nós não temos sujeito. E aqui nós temos sujeito. No exemplo, o sujeito é nossa esperança. Deu para entender? Também tem uma outra coisa que vocês podem anotar aí. Você vai fazer a pergunta o que para esse verbo de ligação. Lá na objetiva direta, você fazia a pergunta o que para um verbo significativo. E aqui, você vai fazer a pergunta o que para um verbo de ligação. Então, vamos recapitular para que você lembre quais são as diferenças dessa classificação para as demais. 1. Ela possui sujeito. 2. Sua oração principal apresenta verbo de ligação e não verbo significativo. 3. Você faz a pergunta o que para esse verbo de ligação. Deu para entender, pessoal? Anotaram tudo direitinho? Então vamos para a próxima classificação. Então, gente, a nossa próxima classificação é a oração subordinada substantiva completiva nominal, que segue o mesmo padrão das demais, período composto por duas orações, sendo a primeira uma oração principal, que neste caso é tenho medo, e a segunda uma oração subordinada substantiva, que nós classificamos como sendo completiva nominal, que neste caso é de que você não chegue a tempo.
Pelo conceito, nós já sabemos que esta oração vai exercer a função de complemento nominal. E para quem não lembra qual é essa função sintática ou o que ela faz, vamos recapitular. Complemento nominal é um termo que completa o sentido de um nome, ou seja, completa o sentido de um substantivo. E uma das suas principais características é ser introduzido por uma preposição. Assim, se nós estivéssemos em um período simples, nós teríamos um substantivo que precisaria de complemento para ter o seu sentido completo, e esse complemento seria introduzido por uma preposição e outro substantivo ou um adjetivo, outro nome, de forma geral. Essa locuçãozinha possui a função sintática de complemento nominal. Aqui no nosso exemplo, quem vai fazer essa função não vai ser uma locução, mas sim uma oração toda, que nesse caso é de que você não chegue a tempo, onde a preposição que foi usada para introduzir a oração é a preposição de, ok? Aqui também a conjunção que exerce o papel de conjunção integrante que conecta esses dois elementos. Agora vamos para os pequenos truques que a gente precisa observar. Na oração principal, nós temos um verbo significativo, que nesse caso é o verbo tenho. Segundo, temos o sujeito. Ah, tiazinha, mas eu não estou vendo nenhum sujeito aí, porque é um sujeito oculto. Se você fizer perguntar o verbo, você não encontrará. Quem é que tem? Eu tenho. Então, o sujeito existe. Sujeito oculto, eu. E você faz a pergunta de que para um nome. Ou seja, aquela perguntinha preposicionada que você iria fazer para um verbo significativo lá na oração subordinada substantiva, objetiva e indireta, aqui você fará para um nome, para um substantivo. Deu para entender? Você tem a pergunta com preposição, mas ela não vai ser feita para um verbo, ela vai ser feita para um nome. Você olha onde está o de, neste caso, né? Ou você olha onde está a preposição, e antes dela não temos um verbo, temos sim um nome. Por isso a oração exerce a função de completiva nominal. Anotaram? Então vamos para a nossa última classificação. E chegamos, gente, à nossa última classificação das orações subordinadas substantivas, que é a apositiva. Nós temos um exemplo que diz: da vida só espero uma coisa, que tenha paz e saúde. Este período também é composto por duas orações, como vimos até agora. A oração principal, que neste caso é da vida só espero uma coisa, e a oração subordinada substantiva, que neste caso é que tenha paz e saúde. Neste caso, nós a classificamos como sendo apositiva. Conectando essas duas orações está a conjunção integrante que. E esta oração subordinada exerce, segundo o nosso conceito, a função de aposto. Para quem não lembra o que é um aposto, o aposto é a função sintática que exerce um termo explicativo, ou seja, ele está na oração para explicar algo que foi dito anteriormente. Isso a gente já sabia. Agora vamos pegar o nosso bloquinho para anotar algumas observações importantes para diferenciar a oração apositiva das demais classificações. A primeira coisa, a oração principal apresenta verbo significativo, que neste caso é o verbo espero. E a segunda dica, que é uma dica que facilita muito a vida da gente, pessoal, é que na oração subordinada substantiva apositiva, nós sempre teremos a presença dos dois pontos. É isso mesmo, o sinal de pontuação dois pontos, como vocês podem observar neste exemplo, logo após a palavra coisa e antes do conectivo que. Isso acontece porque a grande maioria dos apostos ele é marcado na escrita por um sinal de pontuação, seja vírgula, seja dois pontos.
Mas quando estamos tratando de orações subordinadas, o que predomina é o uso dos dois pontos. Então, colega, se você vê os dois pontos aparecendo antes da conjunção integrante, já pode classificar como oração subordinada substantiva positiva. Essa foi bem legal, hein? Facilitou a nossa vida. Anotaram? Que bom! Então aqui nós terminamos os macetes, as dicas, os pequenos truques para diferenciar uma oração subordinada substantiva da outra. E aí, gente, aprenderam? Eu sei que é muita coisa, que tem muitas observações, mas agora a gente já tem as ferramentas necessárias para diferenciar uma classificação da outra. E o que a gente tem que fazer agora? Estudar bastante tudo que foi visto aqui no vídeo, estudar as nossas anotações. Quem não fez as anotações, faça agora. Volte do início e saia anotando tudo. Depois vá para o livro, dê uma lida nas explicações, resolva exercícios a respeito, que com certeza você vai fixar bem esse conteúdo. Agora que a tarefa foi cumprida, eu vou indo e a gente se encontra na próxima aula. Um beijão para vocês e fui!